Não sei. Não, eu trabalho com direito previdenciário e os processos de ordem previdenciária têm me mostrado que nós temos condicionamentos, né, emocionais que eles nascem de várias maneiras. Nós temos hoje uma influência muito forte das redes sociais, mas por que essa influência é tão forte na vida das pessoas? Eu sou do período, assim, que eu comecei a ler com 7 anos de idade, a ler romance, 7, 8 anos de idade. Eu tinha, a minha influência é muito da leitura. Eu faço uma avaliação de leitura num livro sobre a coerência das atitudes, né, dos personagens. Eu analiso que fulano disse isso e depois fulano lá na frente fez isso e que isso não combina com o que fulano disse lá atrás. Porque nós temos uma combinação de fatores influenciando todos nós. Agora, quando eu raciocino, né, quando eu tenho leitura, quando eu procuro entender como é que as coisas funcionam, fica fácil avaliar as coisas. Quando eu observo a mim mesma, né, poxa, eu fiz uma grosseria com fulana, eu estava tão agitada, eu fiz uma grosseria. Então, eu preciso conversar com fulana para explicar por que foi que eu fiz uma grosseria com ela, para ela entender que eu não gostaria, não quero criar uma inimizade em função disso. Eu me sinto triste por eu ter magoado essa pessoa. Então, assim, as autoavaliações, elas são extremamente importantes. Mas hoje as pessoas não tendem a fazer isso. Ela tende a seguir o que alguém está dizendo que é bom. Assim, é uma coisa que a gente percebe muito, o modo de orientação, de criação, né? As crianças hoje elas não são preparadas, não são criadas e preparadas para lidar com as frustrações. Há 30, 40 anos atrás a gente tinha uma educação doméstica aonde, olha, o que eu tenho que você tem que comer é isso aqui, o que eu tenho é isso. Hoje, nesse bojo, né, de bullying, de discriminação, de racismo, né, de tratar as desigualdades, de que tentar equiparar as desigualdades, as famílias acabam deixando de nesse papel educativo, né, de construção de personalidade, de fazer com que aquela criança ela conviva e aprenda com as frustrações. Nem sempre a gente ganha, mas hoje parece que perder é um grande problema. Então, assim, o Janeiro Branco, ele é um momento que faz a gente repensar sobre a promoção à saúde mental e prevenção das doenças mentais. Né? Vale ressaltar aqui que a referência do Janeiro Branco, a maior importância é essa. É a gente, né, trazer para a sociedade, né, divulgar, difundir que a atividade física é importante e previne doença mental. Né? Que relações familiares, domésticas, o estreitamento de laços, ele preserva a doença mental. Melhor, ele previne a doença mental. Então, a grande importância desse mês está relacionada a isso. A prevenir. A prevenir e a promover a saúde mental. Né? Prevenir Sim. as doenças e promover a saúde mental. Como é que se promove a saúde mental, João? Com atividades que parecem ser simples e não estar relacionadas, né? Parecem. A gente entendendo que o cérebro é uma máquina altamente complexa, né? A gente entende, e é movida por mecanismos elétricos e através de hormônios, né? A gente entende que é importante a atividade física, alimentação saudável. Então, tudo isso corrobora para o bem-estar mental. Que é o básico, né? Não, você quer ver uma coisa? Alguém vai até o meu escritório hoje e me relata um quadro de depressão. Sabe o que é que eu pergunto a essa pessoa? Como funciona o seu intestino? Aí a pessoa olha assim, como funciona o seu intestino? Estou perguntando, quantas vezes você vai no banheiro? Eu passo 10 dias sem no banheiro.
Tá aí o seu problema. Literalmente pesado. O médico não lhe disse isso, mas 10 dias Imagina. acumulando detritos, É. porque o que não sai, acumula. E num intestino que está puxando esses detritos para a sua corrente sanguínea e espalhando ele pelo seu corpo, não tem como seu mental ficar bem. Né? Outra pergunta que vale a pena ser feita em relação ao uso de substâncias psicoativas, ao uso de drogas que são lícitas. Por exemplo, uma pessoa que ela faz uso do álcool de forma exagerada e programada, como eu dei o exemplo, né? A gente fez essa brincadeira aqui do quintou, do sextou, isso é fato. Tem pessoas que projetam a vida social, né, e a pseudo-felicidade na quinta, sexta, sábado, domingo. A segunda-feira o cérebro dela programa para que ela esteja deprimida, depressiva. Então, segunda, terça, eu estou para baixo. Quarta, eu começo a me aproximar da quinta, melhorar. Na quinta, do quintou para o sextou, eu começo a melhorar. Então, assim, o que é que eu estou fazendo com a minha saúde mental? Né? Qual é o projeto de vida que eu tenho? Será que a minha vida se resume a estar nos bares, restaurantes, fazendo selfies, provando que eu estou ali? Porque se eu não estiver nesse contexto, eu não estou feliz, eu não estou mentalmente saudável. Então, essas relações é que fortalecem a nossa saúde mental, né? E previnem as doenças. Aí é nessa consciência de que a gente deve fazer ter uma proposta, um projeto de vida que vai para além disso, né? Exatamente. E aí, Rubens? No caso aí, você como é de feira, existe algum projeto da prefeitura que é nova gestão? Por exemplo, eu vejo muita incentivo, no caso não é das prefeituras. No carnaval diz que viria aqui o filho do rapaz do Comando Vermelho. Oruan. Eu não vejo não. Não, Mas- é pra Salvador. Pra quê? Era para Salvador. O Comando Vermelho pra quê? Era filho do... Coisa, olha, deixa. Então, Coisa, a gente vê aí ele que não vai receber coisa boa quem tá indo lá, quem vai para esse pagode, né? não é pagode não, meu velho, é rap. Eu sei, mas eu tô falando pagode também. Porque várias coisas, a Ah. pessoa, um jovem, vai para pagode, vai para esse tipo de coisa aí. Ele não tem, no caso, a higiene mental, se limpar disso. A prefeitura É propôs difícil. alguma coisa. Na verdade, assim, hoje que nesse segmento que você colocou, a gente tem até lei antibaixaria, né? É, Eu acho que tem. não sei se é estadual. Olha, você Tem. precisa de uma lei dessa É, aqui, tem Genival. lei Eu vou antiba- botar essa lei. Eu vou me comprometer com a sociedade. Existe uma orientação em relação à contratação, né, artística, cultural, de alguns determinados, melhor, de não contratar determinados artistas que falam, que incitam a violência, que incitam Contra a o mulher. rebaixamento do gênero feminino, que Isso. falam. Então, existe uma orientação, né? E existe, teoricamente, um bom senso. Mas, acho que os órgãos públicos, eles vão mais pela mediação daquilo que é recepcionado. Então, se hoje a bola da vez é Oruan, É Oruan. então acaba sendo, né? A sociedade, ela dificulta as coisas para si mesma, né? Porque, assim, é complicado você... Eu acho que está faltando muito cultura, esporte, né? E tudo isso ajuda, inclusive, com a saúde E mental. avaliar alguns valores. Eu estava discutindo outro dia, né? Uma colega falou assim: eu não dou o celular ao meu filho. O filho tem 10 anos de idade, né? E assim, ele faz parte de um contexto social que é muito importante ser avaliado. Porque assim, jovens de 10 anos, crianças de 10 anos, tem aquele núcleo, aquele grupo. A gente é um ser que foi constituído para viver em sociedade. Então, um grupo de crianças, né, de amiguinhos ali, onde todos têm um celular e ele não vai ter, essa mãe tem que saber conduzir aquilo ali para que aquela criança ela não seja expurgada do grupo. Aqui nada, todo mundo vai fazer um grupo aqui de amigos, só você não vai participar? Então, como é que isso vai ser tratado pela família, né? Não estou questionando o fato dela dar ou não celular, mas é importante que ela, nesse contexto, ela fortaleça, né, a construção da personalidade daquela criança para que ela entenda e que aquilo ali seja bem desenvolvido, porque senão vai ficar parecendo que ele está sendo isolado, como de fato pode ser, pelo aquele grupo social que ele faz parte e que não tem uma ferramenta de comunicação, de entretenimento com os demais amigos. Então é um dos exemplos de como a família é importante nesse contexto de estar
condicionando aquele indivíduo a caminhar conforme é trabalhado em casa, aquela questão de valores, né? E me diga uma coisa, crianças, tem havido uma quantidade muito grande de crianças com TDAH, ansiedade, né, e depressão mesmo, né? Lá os números lá são, assim, nós temos números alarmantes a nível de, né, mundial, nacional, estadual e municipal. Feira, ela tem 5 equipamentos que atendem são 5 CAPs, nós temos 2 CAPs tipo 2, temos um CAPs tipo 3, um CAPs álcool e drogas e um CAPs infantil. E além desses 5 equipamentos, temos um ambulatório de saúde mental. E assim, a média de acolhimento de novos pacientes por turno, então 3 pacientes por turno. Você multiplica 3 vezes 6 vezes 5, 30 pacientes por semana, em média. São acolhidos novos casos. É mesmo? Entre leves, né, porque a gente, os CAPs, eles atendem transtorno, o público, né, de alvo é transtorno grave, né, severo e persistente. Sim. Mas nesse contexto a gente faz os acolhimentos de transtornos leves, moderados e graves. Os leves a gente busca transferir para a atenção básica, até porque a lógica não é só médica. O que é que você pode dizer o que é leve, assim, João? Transtornos leves, é porque assim, na classificação dos transtornos, depressão, por exemplo, ela é leve, moderada e grave. Sim. Então, a depressão leve, ela não necessariamente tem que ser medicamentosa, né? Tem que ser tratamento medicamentoso, e pode tratar com terapias alternativas, psicoterapia, né? Orientações médicas e da equipe de saúde a atividades rotineiras, esporte, enfim. E já moderado e grave, que é o nosso público. Então, assim, tem crescido bastante. O marco, assim, o divisor de águas, assim, bem forte foi o Covid, né? E de lá para cá tem crescido bastante. 18h30 na tarde de Conceição de Jacuípe. Estamos aqui conversando com o Joadson, ele é enfermeiro coordenador de saúde mental da Secretaria de Saúde de Feira de Santana. E, Joadson, a gente está trazendo um pouquinho sobre essas demandas. E me diga uma coisa, com o fechamento não, eu acho que não sei se o encerramento das atividades do Hospital Colônia Lopes Rodrigues, né? O que você acha, né? Não sei, qual é a sua percepção? Porque os pacientes antigamente eles ficavam internados, né? Hoje eles estão com seus familiares. Você acha que mudou muito, piorou? O cuidado, as pessoas conseguem cuidar bem de seus familiares? Os casos de internamento eram pacientes mais violentos. Não, é importante essa pergunta, né? Nesse contexto, a gente fala da saúde mental, mas também não pode se distanciar do fato da doença mental ela ser de alta prevalência. O Lopes não fechou, não. Ele é um parceiro, inclusive, nesse rol, nessa rede de atenção psicossocial lá de Feira. O Lopes, ele é um parceiro. O que aconteceu era que lá no Lopes tinham moradores, pessoas que viviam morando no hospital há 40, há 50 anos. É mesmo? E eu acho que ninguém pode discordar do fato de que um hospital não é um lugar de ninguém morar. Né? Fazendo analogia, eu tenho uma avó que ela é sequelada de AVC, está acamada, tem uma escara, eu não posso pegar ela e deixar no Clériston porque eu não tenho como fazer curativo, porque lá tem neuro, porque lá tem assistência de enfermagem. Então, nesse contexto, a Lei 10.216, que trata a reforma psiquiátrica, ela prevê que os hospitais não são locais de moradia e redirecionam o atendimento, né, que era o modelo hospitalocêntrico, e o nome colônia era porque lá as pessoas moravam e todos os serviços clínico geral, ginecologista, dentista, eram tratados lá. Então, a lei prevê e garante que essas pessoas que moravam no hospital, elas têm que voltar ao convívio social através do programa de volta para casa. Então, quando o Lopes, né, em parceria com a gente fez um mutirão na época, né, para poder atender a legislação, e aí transferimos todos esses pacientes para residências terapêuticas. Então, quem morava no hospital passou a morar nesses dispositivos. Eu tenho lá em Feira 8 residências terapêuticas. Sim. Que abrigam ex-moradores do Lopes. Porque eles não têm famílias, no caso. Ou perderam o vínculo. Alguns têm família identificada, mas pelo fato de ter 30, 40 anos de não se relacionarem, né?
Aí eles foram morar em residência, as famílias até algumas visitas. Eu quero conhecer uma residência terapêutica. Vá lá, que vai Eu ser... vou. Porque assim, você vê aqui, essas residências, nesse caso, é bancada pelo poder público. Pelo né? poder público. O município ele mantém a residência com cuidadores contratados, técnicos de enfermagem e a equipe interdisciplinar, psicólogo, enfermeiro, assistente social, psiquiatra, para poder fazer, a nutricionista para poder acompanhar esses indivíduos que moraram muito tempo no hospital e o Estado contraiu uma dívida grande com essas pessoas. Então esse reparo por força da lei, né, da lei o programa de volta para casa, a lei da reforma psiquiátrica. Entendi. Interessante. E é assim o que acontece hoje com o Lopes, né? Aproveitar e mandar um abraço para minha amiga Iraci. É uma grande parceira, né? A diretora do hospital, que ajudou nesse processo e também é parceira no serviço de emergência. O Lopes hoje, ele tem as alas de internação, masculina e feminina. E em respeito à legislação, ele visa fazer um internamento breve. Porque antes as pessoas chegavam lá com seu familiar em crise, deixavam internado e ele ficava um mês, 2, aproveitar o carnaval e deixar por aí, São João, e acabavam virando moradores. Botar meio doidinho aí em algum lugar. Então hoje esses pacientes eles são internados. Inclusive existe um rigor grande em relação aos dados de quem está deixando para poder fazer tá de alta, vamos levar ele para casa, vamos levar ele para casa. Então, uma pessoa numa crise de esquizofrenia, ela pode ser internada, que ela esteja agressiva, querendo agredir, matar, fazer acontecer. É assim, as emergências psiquiátricas, elas são tratadas no rol de emergências. E os serviços, eles são garantidos de igual forma. Por exemplo, uma pessoa, ela está sob risco iminente de suicídio. O familiar, as pessoas que estão próximas, liga para o SAMU, que é o serviço pré-hospitalar. E esse serviço, ele vai lá, atende o indivíduo, leva para a emergência do hospital. Ele é atendido, medicado e redirecionado, se não já for acompanhado, né, para um dos serviços da rede, CAPS ou ambulatório. E a partir daí faz o acompanhamento ou dá continuidade ao acompanhamento. Uma pessoa está em surto franco, está no meio da rua, em via pública, né? E aí a mesma coisa, o SAMU ele atende e encaminha para o hospital psiquiátrico que não deixou de funcionar. Sim. E redireciona no pós-atendimento para um dos nossos serviços. Mas assim, é uma coisa rápida ou pelo menos uma semana para poder tomar uma medicação e fazer um ajustamento? Como é? Cada caso é um caso, mas o que a gente preconiza e prioriza hoje é que as internações sejam breves, até porque internar-se em um hospital é algo que também tem seus prejuízos. Eu não tenho dúvida. Então, assim, internamento breve compensou ou teve uma condição de uma alta precoce para um acompanhamento intensivo do serviço, aí é feito. Jó, você falou que lá em Feira tem um CAPS álcool e drogas, né? Sim. A demanda é muito alta. Fala um pouquinho sobre esse serviço, que para a gente também é muito importante, que a gente parece um pouco distante, que a gente não tem aqui na nossa cidade, na nossa região. Eu desconheço alguns serviços de atendimento às pessoas, né, com vícios desse tamanho. O álcool e droga, o CAPS AD, né, o CAPS álcool e drogas, ele também faz parte do rol de serviços que a portaria ministerial que versa sobre a reforma psiquiátrica contempla e atende pessoas que têm transtornos mentais decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas, né, das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Tem uma demanda grande, né, tem uma procura grande, tanto é que o secretário já está em vias de implantar o CAPS AD tipo 3, né? Recentemente foi contemplado, o município foi contemplado, que é o CAPS álcool e drogas que funcionará 24 horas. 24 horas? 24 horas, ou seja, um serviço de internação. Entendi. Então é uma Porque demanda hoje grande. Muito nas clínicas, né? Esses internamentos acontecem, por exemplo, o pastor Sargento Isidoro. Sim. Né? Que tem um médico específico dele. Na verdade, a nossa rede ela é frágil nesse sentido, né? Porque quando a gente fala em atenção psicossocial, existem vários dispositivos que eles são importantíssimos nesse processo.
Então, se a gente tem um indivíduo que ele tem um transtorno mental, é uma doença que é estigmatizada, ele precisa de um suporte. Então, não é só tratamento medicamentoso, terapias e trabalho, e remuneração, e convívio familiar, e a sociedade. A pessoa, quando ela recebe um diagnóstico de transtornos mentais, culturalmente, né, de forma estigmatizada, ela perde a confiança. Eu participei de um evento na universidade, que aí a gente tem um grupo de militantes, né, contra os manicômios, mas assim, a gente não pode fechar os olhos a questões da nossa sociedade. E aí eu fiz esse questionamento lá no auditório, eu falei assim, gente, quem aqui, ó, eu tenho uma jovem, 25 anos, que ela é empregada doméstica, ela é babá, e faz acompanhamento lá no CAPES. Quem aqui consegue ofertar a ela uma vaga de babá para um dos filhos de vocês? Podem levantar a mão ou se sentindo constrangido, não se manifestem. E ninguém, as mesmas pessoas que trabalham, que militam contra o manicômio, a gente não acredita e acaba não dando oportunidades, né? Então, o governo, grande calo do governo são as questões de ressocialização. Indivíduos que ficaram à margem da sociedade e precisam voltar ao convívio. A gente não pode associar a pessoa que tem transtornos mentais àquela pessoa que vai, de uma hora para outra, cometer um crime, ou que dia ela vai te agredir, vai te jogar pedra, né? Então, está muito enraizado ainda na sociedade essa questão da doença mental como algo que sempre vai levantar naquela pessoa dúvida. Né? Isso. Aqui está dizendo, Josenéia, ela é assistente social lá da colônia, uma amiga nossa aqui. Infelizmente, as pessoas com transtorno são abandonadas. Lamentável, familiares não sabem lidar com as pessoas em crise. Né? Isso também é uma realidade. A família precisa de apoio, não é fácil. Quantas a gente via, né? Acorrentar, prender, amarrar. E não é fácil, e precisa realmente ter um cuidado, um atendimento mais solidário com essas famílias. Porque a família sofre, né? O sofrimento mental, a gente sempre coloca essa questão. A pessoa, ela só é identificada muitas vezes pela família para ser levada para um serviço de atendimento psiquiátrico quando ela está em sofrimento franco. Eu percebo ali que meu familiar está triste, aí começa a se isolar, falar pouco, né? Quando ele é levado para o serviço, ele já perdeu muito peso, ele já não está querendo comer. Então a família muitas vezes refuta, né, assumir aquilo ali como uma doença mental. Ele está doente, precisa de um psiquiatra, ele precisa de um acompanhamento de uma equipe, porque ainda existe estigma em relação a isso. E depois que se recebe o diagnóstico, muitas vezes, aí vai se enfrentar toda aquela questão do tratamento. Né? Primeiro, a negação ela é muito latente em relação à família, à sociedade, às pessoas próximas. Afirmar que o filho tem um transtorno mental é doloroso. Se assumir que tem um transtorno mental é doloroso, porque tem todo um estigma e um preconceito social. É isso mesmo. E as tentativas de suicídio são muito grandes? Muito. Quando fala, vamos promover o evento do Setembro Amarelo, a gente já fica a postos, porque aumenta, inclusive, a estatística. É mesmo? No mês? Setembro Amarelo é um mês que aumenta muito a demanda. Entendi. Então, bora acabar com o Setembro Amarelo? Não, mas é aquela coisa, né? Quando você divulga o serviço, aí a procura é maior. E o Setembro Amarelo deveria ser de janeiro a janeiro, porque as tentativas de suicídio, por conta do transtorno, elas acontecem o ano inteiro. Né? E, infelizmente, a questão das cores só prevalece no mês. Então, vamos trabalhar a saúde mental o ano inteiro. Talvez se a gente fizesse isso, né, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, a gente tinha muito menos adoecimento. Vamos tratar da pauta, nossa agenda não deve ser escrita só depois do carnaval. Vamos começar aquela atividade física que a gente no Réveillon disse que ia ser fitness, né? Aquela conversão, o ano melhor que a gente sempre deseja. Se a gente não se mover, não vai acontecer, né? Então, essas pautas são importantes. E esse calendário, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, são meses que superlotam as unidades que prestam serviços pela busca. Mas se você trabalhar de janeiro a dezembro, aquele calendário do citopatológico, do autoexame das mamas, não vai ter tanta, né? Não vai ter um acúmulo, tanto inchaço nesse mês de outubro e novembro. Uma coisa que eu ouvi
Até Fernanda Torres, numa entrevista, ela fez e falou que é o seguinte: qual é seu maior medo, Fernanda? Ela falou: perder o entusiasmo pela vida. Às vezes, perder o entusiasmo pela vida, ele é um início de depressão, ou tudo que você vive ao seu redor, porque assim, quando você liga a televisão de manhã cedo, aí morreu fulano num acidente, morreu, foi assassinado, foi assaltado, tomou um tiro. Quer dizer, é difícil você ter uma saúde mental equilibrada, né? Porque assim, eu sempre falo para as pessoas, eles estão relatando 5, 6 casos numa cidade de 3 milhões de pessoas. Se você colocar isso em perspectiva de percentual, é ínfimo, né? Mas isso lhe atinge como se em toda esquina tivesse um assalto, todos os lugares tivessem um acidente, existissem riscos eminentes cercando todos nós a todo instante. Então, o que você me diz sobre isso? Assim, eu vou responder essa pergunta com um exemplo que talvez clarifique um pouco. A pessoa que tem medo de avião, por exemplo. Eu tenho medo de viajar de avião. Real, eu tenho medo. Eu também, somos dois. Mas a gente, se precisar ir para São Paulo, a gente vai com medo mesmo. A pessoa que tem fobia, que tem um transtorno relacionado a esse medo, ela vai sofrer muito. Ela vai ficar sudoreica, com taquicardia, ela vai ficar pálida, vai criar um pânico generalizado, porque ela tem um transtorno relacionado àquilo ali. Eu estou sentado nessa cadeira aqui e me balança. Eu posso ter receio de ela cair, quebrar? Tenho. Mas isso não vai me impedir de sentar na cadeira. Então, a pessoa que tem um medo de, como você falou, em relação a perder o entusiasmo. Isso é um medo que acho que atinge muita gente. Eu tenho medo de amanhã eu não estar trabalhando, eu tenho medo de amanhã eu ser acometido por uma doença, mas eu continuo caminhando. Quando a pessoa deixa que esse medo ela lhe paralisa, ele começa a ser uma doença e precisa ser tratado. Então, o que define bem o transtorno, a doença mental, é a incapacidade ou a perda da condição que ela tem de se relacionar, né? Por exemplo, a gente vê muitos casos de suicídio quando vai se avaliar jovem de 18 anos ou 23 anos, um jovem que tinha um namorado há 3 meses e que ele terminou a relação e ela foi lá e se matou. E a gente vê também como outro exemplo, uma pessoa que morava em Salvador, numa área de risco, a casa desabou, ela perdeu a família inteira, ela continua seguindo, triste, enlutada, né? Mas ela continua, consegue trabalhar, né? Desenvolver atividades, aquilo não paralisou a vida dela. Então, são 2 exemplos, assim, onde a proporção da tristeza, do evento, são bem gritantes, e aonde uma pessoa que perdeu uma relação frágil de 3 meses, ela se mata, tira a vida, em detrimento de uma outra que perdeu a família inteira e continua vivendo. Isso então, é porque às vezes a pessoa já tem ela já tem algo ali atrás. A doença mental, ela é até hoje estudada e não se sabe, o que se sabe é que é multifatorial, né? Casos na família, uso de substâncias psicoativas, tudo isso propicia o aumento da chance de desencadear a doença mental. Sim. Mas não tem um único fator. Ele tem uma mãe que é esquizofrênica, o pai tem tendência ao alcoolismo, desenvolver o alcoolismo, então o risco dele desenvolver é maior. Mas a ciência até hoje ela não define uma causa única, é multifatorial o transtorno mental. 18h40